E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem fala é o professor Afonso. Eu vou ministrar as aulas da disciplina Instituições Judiciárias e Ética para os alunos do primeiro semestre do curso de Direito. Bom, pessoal, dando sequência aos nossos estudos de sala de aula, vamos falar hoje a respeito do Poder Judiciário. Vamos verificar onde o Poder Judiciário se encontra previsto no texto da lei. Além do que, é importante que a gente conheça a estrutura do Poder Judiciário e também as instituições que compõem esse poder, considerando que o nome da nossa disciplina é Instituições Judiciárias e Ética. Então a gente tem que entender como esse poder judiciário se apresenta e quais são as instituições que compõem esse poder. Nesse sentido, pessoal, é importante que a gente se atenha à Constituição Federal, justamente porque a estrutura judiciária brasileira ela está prevista no texto constitucional de 1988. Então, a estrutura do Poder Judiciário se encontra previsto no texto constitucional de 1988. Assim, antes da gente adentrar, antes da gente tratar propriamente das instituições judiciárias, das instituições que compõem o Poder Judiciário, cabe a nós fazermos uma breve reflexão sobre os três poderes da República, sobre os três poderes da União. Para isso, nós devemos observar aí o artigo 2º da Constituição Federal, que diz o seguinte: são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Aí eu pergunto a vocês, qual a função do Poder Legislativo? Qual a função do Poder Executivo? Qual a função do Poder Judiciário? Então vamos verificar aí. Função do Poder Legislativo. O Poder Legislativo tem como função formular leis que visem a regulamentação da vida do homem em sociedade, a fim de que haja paz e prosperidade no seio social, impedindo dessa forma a desordem e o crime. Então, nesse sentido, o Poder Legislativo ele tem como função criar leis que visem a regulamentação, a normatização da vida do homem em sociedade, a fim de que haja prosperidade, para que as relações estabelecidas entre as pessoas sejam prósperas, né? Regida por paz, impedindo aí a desordem e o crime no seio da sociedade. Já o Poder Executivo tem como objetivo, como função, a realização da ordem jurídica, para o cumprimento do ordenamento jurídico. Então, na verdade, o ordenamento jurídico ele só se cumpre com a realização da ordem jurídica estabelecida pelo Poder Executivo. Segundo o próprio termo, de acordo com o próprio nome do poder, qual seja, poder executivo, é o poder que executa, isto é a parte desses três poderes que põe em prática assuntos previamente deliberados pelo legislativo, pelo poder legislativo, aqueles que legislam, que criam leis, né? O poder ele atua, esse poder executivo, ele atua com o privilégio de representar os cidadãos, de modo a tirar do papel os direitos e deveres e fazê-los serem cumpridos. Então, o objetivo do poder executivo, repetindo, recapitulando, é a realização da ordem jurídica para o cumprimento do ordenamento jurídico, certo? Segundo o próprio termo, segundo o nome, né, do próprio poder, é o poder que executa, é a parte dos três poderes que põe em prática assuntos previamente deliberados pelo Poder Legislativo, aqueles que legislam, que criam leis, e é o poder aí que atua com o privilégio de representar os cidadãos, de modo a tirar do papel. Por que ele tira do papel? Porque, na verdade, a lei ela é criada pelo Poder Legislativo, contudo, para que ela seja efetivada, ela depende da aprovação ou reprovação do chefe do Poder Executivo. É a partir daí que ele faz, que o Poder Executivo faz esses direitos e deveres serem efetivamente cumpridos. Já o Poder Judiciário é o poder de garantir direitos individuais, coletivos, sociais, resolvendo conflitos entre cidadãos e entidades e Estado.
Nesse sentido, a função do Poder Judiciário é garantir os direitos individuais, coletivos e sociais e resolver aí conflitos entre cidadãos, entidades e Estado. É importante a gente lembrar também que o Poder Executivo ele atua em conjunto com os outros dois, o Legislativo e o Judiciário. Apesar de um consenso comum, o Executivo ele não é superior a eles. Os três poderes eles atuam em conjunto e devem coexistir de forma independente, harmônica e colaborativa. Um deve colaborar para que o outro exerça o seu papel, a sua função, de forma independente e harmônica. Bom, pessoal, dando sequência aos nossos estudos, é importante a gente destacar que dentro do nosso ordenamento jurídico, dentre as normas que regulamentam a nossa vida em sociedade, nós temos uma lei que é considerada a lei mais importante de todo o ordenamento, chamada de Constituição Federal. A Constituição Federal de 1988 é considerada uma lei suprema, justamente por quê? Porque ela fundamenta o Estado brasileiro, ela que dá razão à existência desse Estado brasileiro. Ela prevê, no artigo 2º, como nós vimos, a existência de três poderes: a existência do Poder Executivo, Poder Legislativo e do Poder Judiciário. Como eu disse a vocês, esses poderes eles são autônomos, eles são independentes, porém eles funcionam de forma harmônica entre si. A Constituição também regulamenta a estrutura básica do Estado e traça as metas que o Estado deve atingir, além de fixar e garantir também os direitos fundamentais da pessoa humana. No que diz respeito ao Poder Judiciário, a função do Poder Judiciário é justamente de garantir a efetividade dos direitos individuais, coletivos, sociais. O Poder Judiciário ele também tem como objetivo solucionar, resolver os conflitos que se estabelecem aí entre os cidadãos, entre entidades, entre o Estado. E para isso, ele tem uma autonomia administrativa e financeira que é garantida pela própria Constituição, ou seja, a Constituição Federal que garante essa autonomia administrativa e financeira ao Poder Judiciário para que ele possa efetivamente aí garantir esses direitos individuais, coletivos, sociais, a fim de resolver esses conflitos que são aí, que existem aí, que permeiam a nossa sociedade entre cidadãos, entidades e o próprio Estado. O Brasil ele adota um sistema de unicidade jurisdicional. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, que apenas o Poder Judiciário é que pode, em caráter definitivo, interpretar, só ele pode interpretar e aplicar a lei a cada caso concreto, com o objetivo de garantir o direito das pessoas e promover a justiça. Então, na verdade, nenhum outro poder, Poder Executivo, Poder Legislativo, tem essa autonomia que é dada através dessa unicidade jurisdicional ao Poder Judiciário, de caráter definitivo, de interpretar e aplicar a lei a cada caso concreto. Apenas o Poder Judiciário é que tem essa autonomia de interpretar e aplicar a lei a fim de garantir o direito das pessoas, promovendo aí a justiça. A atuação do Poder Judiciário ela vai sempre se dar de forma exclusiva em casos concretos de conflitos de interesses que são trazidos ao conhecimento dele, à sua apreciação, certo? Sendo que o Poder Judiciário não pode tentar resolver conflitos sem que haja aí previamente a provocação por parte do interessado. Então tem que haver a provocação por parte do interessado, da pessoa interessada, para que esse conflito seja solucionado. Ele não pode resolver um conflito sem que ele seja aí previamente provocado pelos interessados, pelas partes que têm interesse na solução daquele conflito.